E aí pessoal, tudo bem? Padula aqui falando, biólogo socialista. A ideia hoje é a gente fazer um vídeo em função da relação que existe entre os ataques imperialistas dos Estados Unidos no Irã, não apenas na questão geopolítica, mas obviamente e como tudo isso influencia na própria dinâmica do meio ambiente. Esses dias em aula com o pessoal do terceiro ano e o pessoal do segundo ano, que a gente está abordando vários assuntos, né, inclusive a questão das bactérias, dos fungos, dos nematóides, veio essa ideia da gente contextualizar tudo isso, né, justamente porque envolve a vida no solo. E quando a gente fala na questão desse ataque criminoso que os Estados Unidos está fazendo contra o Irã, novamente alegando, né, para destruir um sistema de enriquecimento de urânio que visa exclusivamente a fonte energética e a soberania do Irã, com o argumento de que é uma política que visa criar armas de destruição em massa, né, como se os Estados Unidos não tivessem, obviamente, esses armamentos, né, nucleares. É o único país aí que atacou com armamento nuclear, inclusive. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, trazendo uma pegada da história, uma pegada geográfica, inclusive. Quando os Estados Unidos começam a atacar, é bom a gente contextualizar isso e entender um pouquinho o que estava em alta, né, em evidência, que estava tomando as manchetes, que foi exatamente as denúncias, né, do caso dos arquivos do Epstein, que relacionou, inclusive, vários políticos, inclusive o próprio Donald Trump, nos casos de pedofilia, redes de exploração sexual de menores, envolvendo muita gente grande, né, os peixes grandes aí do contexto mundial. E posteriormente, inclusive, foi relatado que o próprio Epstein ele foi treinado pela polícia israelense, né, o Mossad, e muito bem atrelado toda essa situação, justamente para permitir toda essa conexão, né, deixar nas mãos do Estado nazi-sionista de Israel o domínio, né, dos Estados Unidos. Então, domínio no sentido de exigir, né, inclusive, que o maior exército militar que a gente tem, que são os Estados Unidos, o poder bélico, inclusive, Israel colocando, obviamente, a faca no pescoço dos Estados Unidos para que atuasse, né, no sentido de atacar o Irã, que Israel tem como principal inimigo, né, juntamente com o povo palestino, que segue ali resistindo pelo direito de existir, né, e não ser um Estado fantasioso e mentiroso, né, e farsante como é o Estado colonialista, racista, do regime político de apartheid de Israel. E aí então, com essa ascensão dos casos do Epstein vindo à tona, os Estados Unidos resolve, obviamente, atacar o Irã para diminuir, obviamente, o foco, tirar o foco dessas denúncias. E, coincidentemente, a gente não pode esquecer que temos aí também uma guerra geopolítica em função da crise do capital, a crise da hegemonia estadunidense. Isso é inegável, né? Não é o Padula que está falando aqui, são vários especialistas, vários estudiosos que demonstram isso daí. E quando o capitalismo hegemônico ele está em ameaça, só resta essa alternativa, né, de você inventar guerras e tentar sobreviver, né, literalmente cair atirando. E uma das maneiras é exatamente a invenção dessas guerras para tentar sobreviver, né, num regime aí de um neocolonialismo, vamos falar assim. Só que os Estados Unidos não esperava essa resposta brilhante, né, do regime iraniano, né, da República Islâmica do Irã. É importante também a gente lembrar que por trás desses ataques também, o Irã é um grande aliado do BRICS, né, que foi fundado em 2009, eu falei isso no vídeo anterior, mas só para a gente recapitular. E a partir de então, o BRICS ele vem com essa demanda, obviamente, de atrair os outros países para o rompimento dessa visão unilateral, né, do domínio estadunidense, da hegemonia estadunidense, do dólar sendo a moeda única do mundo, e aí promovendo a ascensão de um mundo multipolar, de um mundo mais igualitário.
tendo aí como carro-chefe, né, não apenas os países fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas todos os demais países aliados. E aí, obviamente, eles atrelam, né, tentando desestabilizar essa nova ordem mundial, cercando a Rússia inicialmente, através da OTAN, que já deveria ter sido extinta, né, após a queda do regime da União Soviética, em 1989, a queda do Muro de Berlim, né, que pôs fim à bipolaridade mundial, vamos falar assim. E a OTAN, ela não apenas seguiu existindo, como ela continuou avançando, né, e aumentando o seu poderio. E uma das coisas que incomodou, obviamente, a própria Rússia, né, a região do leste europeu ali, o cerco com as bases militares que estão ali na região da Rússia. Consequentemente, a Rússia se sentiu no direito legítimo de se defender, né? E foi uma tentativa, obviamente, de desestabilizar esse grande braço do BRICS. A China e os Estados Unidos não se atrevem, porque a China tem uma política bastante forte, no sentido, uma política econômica, inclusive, bastante forte. A China, ela, como a gente costuma falar, ela vai comendo pelas beiradas, né? Mas ela vai mostrando apoio, ela vai investindo todo o seu poder econômico, né, de um regime socialista de mercado, que os especialistas chamam, mostrando que esse mundo é possível, né, e promovendo essa possibilidade de melhorar essas situações de outros países, né, no mundo multipolar. E, obviamente, isso ameaça também com a fundação do Banco do BRICS, né, presidido pela presidenta Dilma, inclusive, que vai favorecer, obviamente, o processo de desdolarização. Ou seja, os contratos não precisam mais ser acertados, né, e assinados em dólar. E, obviamente, isso incomodou significativamente os Estados Unidos. E aí, então, surge essa guerra, né, que os Estados Unidos inventam contra o Irã. O Irã, que ali estava sempre em stand-by, né, sempre esperando, né, não querendo atacar, mas ele se sente, obviamente, no direito legítimo, inclusive, defendido pelas cartas da ONU, pelas resoluções da ONU, né, de quando um país ele é atacado, ele tem o direito legítimo de se defender. Que foi o que aconteceu quando a gente teve lá os ataques dos BIPs, né, os BIPs infiltrados ali, que Israel, inclusive, teve participação ativa. Então esse conjunto, né, Estados Unidos e Israel, esses dois países párias mundiais aí, estão realmente tramando contra uma paz mundial. Esse é o fato, essa é a verdade, não tem como a gente negar isso daí. E aí, recentemente, o contexto que eu quero trazer aqui dentro da biologia é justamente que o Irã ele ataca, né, no coração do capital ao bloquear e fechar parcialmente o Estreito de Hormuz, onde passam 30% do carregamento de carregamentos de petróleo, né, os navios petroleiros, e não só o petróleo, né, que pode causar e já está causando uma crise energética em vários países, sem contar, obviamente, a ganância de alguns postos que a gente vê aqui no Brasil, inclusive, né, as refinarias distribuidoras, muitas delas privatizadas durante o desgoverno passado, né, de Bolsonaro, em que entregou de mão beijada essas refinarias abaixo do preço de mercado, inclusive, privatizando tudo isso, que deu, obviamente, essa possibilidade, né, desses cartéis, vamos falar assim, que essas refinarias, essas distribuidoras privatizadas promoveram, aumentando, inclusive, o preço, né, do combustível nas bombas e, obviamente, os consumidores finais, nós aqui, né, não apenas pelo uso do combustível, mas pelos fretes que os caminhoneiros acabam gastando, justamente por conta da grande malha rodoviária que a gente tem, né, e acaba encarecendo o produto final e nós pagamos. E mais do que isso, a gente também não pode esquecer que o próprio Estreito de Hormuz ele também é um local de passagem de fertilizantes. Eu trago aqui os dados, né, que de 85% a 90% do fertilizante químico sintético no Brasil hoje é importado pela Rússia, pela China, através, né, comprados da Rússia, da China e de Marrocos, e passam pelo Estreito de Hormuz ali. Então esse fechamento aí, esse bloqueio parcial afeta significativamente, principalmente o famoso NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio,
nos elementos químicos básicos, né, 89% do nitrogênio que o Brasil importa passa por ali, 22% do fósforo e 98% do potássio. Além do que, se a gente analisar a produção de ureia, que as refinarias antigamente veiculadas, né, vinculadas à Petrobras, produziam antes delas serem vendidas e até mesmo fechadas pelo governo neoliberal que nós tivemos, um governo lesa-pátria que nós tivemos no mandato passado, 30% da ureia vem do Irã. Então, automaticamente, esses compostos nitrogenados que são utilizados aí também pelo agronegócio, né, na produção aí de soja, né, para a produção de grãos de soja para ração de gado, além de enxofre e fosfato, né, que são fundamentais para a produção desses fertilizantes. Então percebam que essa guerra, né, ela vai acabar afetando também o Brasil, né, diretamente, e aí a gente tem que analisar um pouquinho também como que o agronegócio, né, nessa dependência, nesse apoio a essas privatizações, a esse entreguismo que a gente tem, que é o que os governos da extrema-direita visam fazer para atender os interesses do imperialismo estadunidense, inclusive, a gente precisa colocar em evidência tudo isso daí, né, para mostrar que não adianta a gente simplesmente defender, né, um mundo melhor se a gente também não defender uma transição agroecológica. Isso porque quando a gente analisa essa situação toda, o agronegócio ele afeta a produção, né, o equilíbrio do ambiente de uma produção saudável, porque ele vai promover a formação de grandes latifúndios, a concentração de terra, a concentração de renda. Esses grandes latifúndios são frutos de desmatamento, muitas deles aderidos, né, por esses proprietários, os latifundiários, de forma ilegal, inclusive, grilagem de terra. Mas a gente tem que entender que o desmatamento associado aos incêndios, eles também vão piorar a situação ambiental em tempos de necessidade para ontem, né, dessa transição agroecológica, das mudanças dos padrões de produção, né, o que a China já vem fazendo, inclusive. A gente está falando de um sistema que não traz nenhum benefício para a sociedade brasileira. Então, quando a gente analisa, inclusive agora, essa situação, né, em que o Brasil precisa importar, e essa importação com o dólar valorizado em função dos ataques dos Estados Unidos, a importação, além dela ficar mais cara, ela também vai prejudicar ainda mais o produto final e o consumidor final, que somos nós. Então a inflação vem, o poder de compra nosso vai cair em função desse tipo de situação, né? Além disso, a gente está falando também da destruição desse solo, porque com essas monoculturas, é aí que entra a questão da biologia propriamente dita, com a destruição da diversidade, né, com a destruição de toda a biodiversidade que nós temos, para o plantio de monoculturas, você acaba criando uma situação favorável para o surgimento de um único tipo de espécie, obviamente que atrai um determinado tipo de inseto, de ácaro, até de fungos, e isso daí acaba prejudicando a produção, porque você não tem mais uma teia ecológica, né, de interações entre diferentes espécies que vão promover o equilíbrio, né, o controle natural, um controle biológico. E automaticamente isso vai acabar requerendo o uso de agrotóxicos. E esses agrotóxicos não vão ficar restritos apenas ao controle, né, à mortalidade dessas espécies chamadas pragas, né, que eu sempre falo que a praga verdadeira é o ser humano, né? Mas eles também vão acabar matando toda essa diversidade que ainda pode existir no solo, principalmente. E aí nós estamos falando de bactérias, nós estamos falando de fungos, nós estamos falando de nematóides, nós estamos falando de anelídeos, né, as minhocas, que na presença de matéria orgânica também vão auxiliar no processo de decomposição, que nada mais é do que a reciclagem desses nutrientes, ou seja, fragmentar essa matéria orgânica para devolver para o solo os minerais, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, tantos outros compostos que as plantas precisam. E uma vez que nós não temos isso, o solo fica empobrecido. Ele é exaurido pela monocultura, piorado com a situação do uso dessas substâncias químicas sintéticas. E aí o que acontece? Há necessidade de reposição
através dessas substâncias químicas sintéticas, os chamados fertilizantes químicos sintéticos, que são importados e é tudo aquilo que a gente comentou. São derivados de petróleo, são de refinarias que foram privatizadas, são comprados em dólar, entra na questão também da emissão de poluentes, sem contar, obviamente, que a utilização deles acaba não ficando restrita apenas à produção, mas isso escorrega, né? Ele vai escorrer ali para o lençol freático, vai correr também para lagos, para lagoas, para rios, promovendo poluição ambiental, promovendo o processo de eutrofização, ou seja, é uma reação em cadeia de todo esse problema. Enquanto que nós temos na própria natureza, através da transição agroecológica, através de voltar os nossos princípios, né, de produção, como os povos originários nos ensinaram, como os quilombolas nos ensinaram, como o pessoal do MST nos ensina, né, de uma forma sustentável, para que nós possamos automaticamente reverter essa situação. Porém, para isso a gente precisaria ter a reforma agrária. Reforma agrária é essa que ela é emperrada, né, justamente por conta do interesse da burguesia, desses grandes latifundiários, desse 1% da população, que é responsável pela degradação do ambiente, que é o responsável pela fome, que é o responsável por toda a questão insustentável, né? Seja na questão da economia, na questão social e, obviamente, na questão ambiental. E isso é uma coisa que não é de agora, né? A gente precisa lembrar que em 64, quando o Jango tentou fazer a reforma agrária, nós tivemos aí, né, no dia de ontem, dia 1º de março, lembrado aí, né, o famigerado golpe militar que durou 21 anos, trouxe todas aquelas bizarrices para a nossa sociedade. Nós tivemos aí um processo também recorrente, já em 2016, um segundo golpe, né, um golpe parlamentar que nós tivemos contra a presidenta Dilma, que promoveu a desindustrialização do país, fazendo com que esses grandes latifúndios passassem novamente a ser fornecedores apenas de commodities, né, de matéria-prima bruta, em que a gente exporta isso daí, e obviamente essa exportação vai concentrar a renda na mão dos latifundiários, né, porque são exportações em dólar, então para eles o dólar valorizado é o que interessa, justamente para eles agregarem o valor, né, nas suas mercadorias, já que é um valor que não vai ser agregado para a sociedade brasileira. Então nós precisamos lembrar que todos esses golpes têm o dedo, né, têm as entranhas dos Estados Unidos, né, lembrando aí que quando começa toda aquela mentirosa situação da farsa jato, né, a famigerada Lava Jato, encabeçada aí pelo Sérgio Moro, pelos Golden Boys de Curitiba, né, Dallagnol e companhia, que foram provadamente ali, foram treinados pela CIA, como a gente já revelou aí em vários documentos, mostrando os interesses, né, de prejudicar a ascensão do país, prejudicar a soberania nacional através de políticas neoliberais. E quando você tem governos que visam priorizar a soberania nacional, a gente acaba tendo esses entraves, né, essas situações aí de prejudicar, obviamente, essa melhor qualidade, essa melhor postura que o nosso país poderia ter. Um país gigante em recursos naturais, em condições de fazer a transição agroecológica, de produzir a maior quantidade de alimento de forma sustentável, de forma saudável, mas a gente acaba esbarrando em todas essas questões. E aí pior agora também com essas questões dos Estados Unidos. Não podemos esquecer também que o processo de industrialização é fundamental para que o nosso país possa realmente se desenvolver. Mas para isso a gente precisa, obviamente, fortalecer a nossa economia. Enquanto a gente tem uma dependência simplesmente de exportação que vai favorecer os grandes latifúndios, a gente não tem essa possibilidade. Tá? Acho que basicamente é isso que a gente precisa comentar, que eu queria trazer para vocês rapidamente, né, nessa discussão, para que a gente entenda, né, que quando nós falamos na questão geopolítica, quando a gente fala em biologia, quando a gente fala em história, não dá para a gente separar as coisas. A gente precisa ter essa visão ampla, essa visão conjunta. E é isso que eu pretendo aqui, trazendo para vocês, trazendo uma discussão para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar, né, e entender que nem sempre aquilo que você está vendo na mídia, principalmente uma mídia vendida, né, uma mídia
corrompida, hegemônica, né, que vai falar sempre de um lado, vai criminalizar os árabes, vai criminalizar o povo palestino, vai sempre procurar defender aqueles que estão ao seu lado, né, aos seus interesses, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso de Israel, que são países farsantes, países lesa-pátria que a gente tem, lesa-humanidade, melhor dizendo, que são os verdadeiros terroristas. Esse é o ponto. E é isso que a gente precisa trazer, né, à luz para a população compreender e se levantar contra esse tipo de abuso, né, para defender a soberania dos povos, para defender a nossa soberania e entender que o que está por trás de todos esses ataques que acontecem não é simplesmente aquilo que essa mídia burguesa hegemônica está tentando nos convencer. Por isso que a gente precisa valorizar os canais independentes, precisamos ocupar as redes, precisamos tornar isso público, né, para fazer chegar em mais gente esse tipo de informação. E perceber que aquilo que é vendido para nós nem sempre é realmente o melhor para nós. Então agradeço aí pela atenção de vocês. Convido vocês também, inclusive, para se inscreverem no canal do YouTube, onde eu vou postar também esse vídeo. Aqui no Instagram também seguir o nosso perfil. E vamos seguindo nessa luta, vamos seguindo defendendo a soberania dos povos, defendendo o povo palestino, o povo iraniano, o povo do Líbano, todas as pessoas, né, todos os povos que estão sendo oprimidos pelo regime estadunidense. Nossa solidariedade ao povo cubano, que segue há mais de 60 anos sofrendo com o cerco e os embargos do regime criminoso dos Estados Unidos, e mesmo assim resiste, porque justamente Cuba mostra que um novo mundo mais humanitário, mais legítimo, mais sustentável e verdadeiramente socialista é possível. E é isso que o capital não quer, porque eles precisam tentar enganar o povo, e a gente não vai mais ser enganado. Um grande abraço e até a próxima.